Olá, boa tarde a todos. Estamos novamente aqui para a leitura do nosso livro Alegria e Triunfo. Estamos no capítulo 7º, o título é O Amor. Página 90. O seguinte fato narrado por uma esoterista serve de exemplo. Escreve ela. Certa moça se dirigiu a mim em estado de profundo desespero, pois o homem a quem amava a havia abandonado por outras mulheres, dizendo que nunca pensara em casar-se com ela. Achava-se exasperada de ciúme e ressentimento, e disse-me que esperava vê-lo sofrer tanto quanto a fizera sofrer, terminando a pergunta: como pode abandonar-me se eu o amava tanto? Respondi-lhe: bem, isso não é amor verdadeiro. Quando expressardes o amor verdadeiro, este vos será retribuído, quer por esse homem, quer por seu equivalente. Pois, se não for o escolhido divino, não precisareis dele. Assim como estáis unida a Deus, também estáis unida ao amor que vos pertence por direito divino. Passaram-se vários meses e as coisas continuaram na mesma. Entretanto, ela agia conscienciosamente sobre si mesma para modificar a sua atitude. Certa ocasião, disse-lhe: quando deixardes de ficar perturbada pela ideia da crueldade dele, deixará de ser cruel, porque pelas vossas próprias emoções estáis atraindo esta crueldade. Falei-lhe então de uma fraternidade existente na Índia, na qual nunca se saudavam dizendo bom dia. Para se saudarem, empregavam as palavras saúdo a Deus em vós. Eles saudavam a Deus tanto nos homens quanto nos animais selvagens da floresta, e assim nunca eram molestados, pois viam somente Deus em todo ser vivente. Aconselhei-lhe o seguinte: saudai a Deus nesse homem e afirmai: vejo apenas vosso ser divino, vejo-o como Deus vos vê, perfeito, feito à imagem e semelhança. Ela notou que se tornava mais calma e perdia gradualmente seu ressentimento. Ele era capitão e ela sempre lhe chamava esse nome. Um dia exclamou repentinamente: Deus, abençoe o capitão, onde estiver. Respondi-lhe: isso sim é verdadeiro amor. E quando vos tornardes um círculo completo, não ficando mais perturbada pela situação, alcançareis dele o amor e atraireis o seu equivalente. Nessa ocasião, eu estava de mudança e não possuía telefone, de modo que fiquei fora de contato com ela durante algumas semanas. Entretanto, esta manhã recebi uma carta sua, contendo apenas esta palavra: casamo-nos. Na primeira oportunidade, fiz-lhe uma visita e minhas primeiras palavras foram: que aconteceu? Ela exclamou: um milagre! Certo dia despertei-me e notei que todo o meu sofrimento havia desaparecido. Na tarde daquele mesmo dia, o encontrei e pediu-me em casamento. Dentro de uma semana, nos casamos e posso afirmar-vos que nunca vi homem mais delicado. Uma antiga sentença iniciática diz o seguinte: ninguém é vosso inimigo, ninguém é vosso amigo, cada um é vosso instrutor. Nesse caso aqui, gente, nós podemos pegar aí como exemplo, não só com relação
aos namoros, aos relacionamentos de namoro, de casamento, enfim. Mas em todas as situações, né? Aos nossos filhos, se temos algum filho, temos dificuldade com ele, aos nossos amigos, ao nosso companheiro ali de trabalho, nosso colega de trabalho, né? E eu gostei bastante. Eu vou passar aqui esse exercício e aí, para mim, está sendo bem proveitoso, tá? Bem necessário. O namorado daquela moça, agora ele fala aqui a respeito ainda da situação, né? O namorado daquela moça lhe estava ensinando o amor desinteressado, coisa que toda pessoa tem que aprender, cedo ou tarde. Assim, pois, é preciso serdes impessoal e aprenderdes o que cada um tem a ensinar-vos. E quanto mais cedo aprenderdes vossa lição, mais depressa ficareis livre. Bora lá então, né? Vamos aprender. Não é necessário sofrimento para vos desenvolverdes e aperfeiçoardes, e ele resulta sempre de terdes desobedecido à lei espiritual. Porém, são poucas as pessoas que parecem poder sair do sono da alma, sem passar por ele. Quando as pessoas são felizes, geralmente se tornam egoístas, e assim, automaticamente, a lei do karma entra em atividade. A miúde, elas perdem o que possuem por não saberem apreciá-lo e dar-lhe valor. Um metafísico americano relata o seguinte caso que serve de ilustração para o princípio exposto. Conheci uma senhora que possuía um companheiro muito bom, a qual não dava valor, pois dizia sempre: não me importa casar-me, porém isso não depõe contra meu companheiro e quer dizer simplesmente que não tem interesse pela vida conjugal. Tinha outros interesses e quase nem se lembrava de que possuía um companheiro. Somente quando o via é que se lembrava dele. Um dia o companheiro disse-lhe que gostava de outra mulher e ia deixá-la. Desesperada e cheia de ressentimento, ela veio procurar-me. Após ouvi-la queixar-se, respondi-lhe: é exatamente para dar esse resultado que falastes aquelas palavras. Dizeis que não vos preocupáveis com o casamento, e assim vosso subconsciente agiu para deixar-vos sem ele. Ela concordou. É verdade, agora compreendo. As pessoas alcançam o que procuram e depois se ofendem muito por não ser como julgam. Entretanto, em pouco tempo harmonizou-se com a situação e reconheceu que eram muito mais felizes separados. Quando a mulher se torna indiferente ao marido ou companheiro e põe-se a criticá-lo, deixa de ser uma inspiração e incentivo para ele. Desaparece o estímulo de suas primeiras relações e ele se sente desanimado e infeliz. O seguinte exemplo, citado por uma esoterista americana, constitui uma boa ilustração do princípio. Um homem dirigiu-se a mim num estado de grande desânimo e tristeza. Sua mulher se interessara pela ciência dos números e fizera examinar o nome dele. Parece que a análise não foi muito favorável, pois ele informou-me: minha mulher diz que nunca conseguirei alguma coisa, porque sou o número 2. Respondi-lhe: não me interessa qual seja o número de vosso nome, pois sois uma ideia perfeita na mente divina, e pediremos o êxito e a prosperidade que foram planejados para vós pela inteligência infinita. Dentro de poucas semanas, consegui uma posição magnífica e, 1 ano ou 2 mais tarde, obteve um brilhante êxito como escritor. Não podeis obter êxito em vossos negócios se
sem amardes o vosso trabalho. Gente, eu vou até repetir isso, hein? É muito legal, para nós. Não podeis obter êxito em vossos negócios sem amardes o vosso trabalho. Qualquer que seja o trabalho, tá, gente? Porque às vezes a pessoa pensa que ela tá em casa e ela não tá sendo útil. Ela é útil sim, tá? Tudo que nós fazemos com nossas mãos, com nosso corpo, tá? Não importa o que, com nossa mente, com nossa palavra, é um trabalho, tá? E somente com amor, dedicação, naquilo que fazemos, qualquer que seja o nosso trabalho, qualquer que seja a nossa missão, é que nós vamos ter êxito, ok? A pintura que o artista faz por amor à arte é a maior obra por ele produzida. A rotina é sempre um meio de viver humildemente. Ninguém pode atrair dinheiro se o desprezar. Muitas pessoas permanecem na pobreza por terem o costume de dizer: o dinheiro nada é para mim, e não apreciam as pessoas que o possuem. Essa é a razão porque muitos artistas são pobres. Seu desprezo pelo dinheiro os afasta dele. Lembro-me de ter ouvido um artista falar de outro: não é bom artista, tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, sem dúvida, separa o indivíduo do seu suprimento. Para poder atrair uma coisa, é preciso que se esteja em harmonia com ela. O dinheiro é uma expressão de Deus como meio de suprir a necessidade e livrar da limitação, porém deve ser sempre posto em circulação e aplicação em coisas justas. A avareza e a sovinice são terrivelmente vingativas. Isso não quer dizer que o indivíduo não deva possuir casas e riquezas, depósitos e valores, porquanto diz o sábio que os celeiros do justo são cheios. Significa que o indivíduo não deve ter receio de despender até o último real, quando isso for necessário, gastando corajosa e alegremente, abre as portas para vir mais, pois Deus é o suprimento infalível e inesgotável de cada indivíduo. Essa é a atitude espiritual que deveis manter para o dinheiro, não vos esquecendo que o Banco do Universo nunca falha. No filme americano intitulado A Avareza, temos um exemplo de sovinice. A protagonista havia ganhado $5.000 numa loteria e não queria gastá-los. Continuava a economizar e guardar o que podia do que recebia do trabalho, pois pensava que seu marido podia ficar doente e impossibilitado de trabalhar. E chegou a encerar casas para viver, sem nada tirar da fortuna que recebera. Apreciava o dinheiro por si mesmo, colocando-o acima de tudo. O fim, porém, foi que a assassinaram e roubaram-lhe todo o dinheiro. Os casos como o desta peça servem de ilustração para a sentença: o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. O dinheiro em si é bom e benéfico, porém empregado para fins destrutivos, procurado e guardado avidamente ou considerado mais importante que o amor, produz moléstias, desastres e a perda do próprio dinheiro. Segui o caminho do amor, e tudo mais vos será acrescentado, pois Deus é o amor e, ao mesmo tempo, suprimento. Segui o caminho do egoísmo e da avareza, e vosso suprimento desaparecerá dele.
Vamos aprender, né? Eu tô aprendendo, sempre aprendendo. Nós não somos perfeitos, não é mesmo? E enquanto não aprendermos aí e não agirmos, né, de acordo com as leis universais do amor, infelizmente nós vamos sofrer, né? Isso não é ninguém de repente rogando praga em ninguém. É a lei, né, gente? É a lei. Então vamos aprender a ter amor, respeito para com nossos semelhantes. E essas leis, elas nos ajudam e muito. Eu quero, espero que vocês queiram também. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Beijo para todos.